Glória a Deus. Quem puder, né? Quem tiver condição. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos trabalhando sobre família. E vamos dando sequência. A última terça-feira que estive aqui com o tema, nós falávamos sobre algumas famílias que o texto sagrado não oculta os problemas e as dificuldades que elas enfrentaram. E isso nos deu um certo alívio, né? Na última terça-feira que estive com os irmãos, porque nós percebemos que as nossas famílias também têm alguns atritos e em comparação, claro que a comparação é algo injusto, mas no sentido de olharmos os personagens bíblicos, nós também vemos que a família deles também tinha problema. Desde a família de Abraão, né, e os patriarcas, como Isaac, Jacó, também tiveram problema. Famílias de profetas, de sacerdotes, também tiveram problema. Então, na casa de ungido, na casa de separado, na casa de eleito, também tem problema, porque casa de separado, de ungido, de eleito, não é constituída por anjos. Os irmãos sabem disso. É constituído por seres humanos. E aprove o Senhor Deus escolher a nós, seres humanos limitados, para fazermos essa obra e para compormos o corpo de Cristo. Olhando para a igreja de Coríntios, os irmãos vão ver que é uma das igrejas mais problemáticas que o apóstolo Paulo teve a incumbência de cuidar, de direcionar, de conduzir. Nós temos no texto sagrado 2 cartas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Só que fora essas 2, nós temos outras 2 perdidas, que não tivemos acesso. Mas o próprio apóstolo escreve as suas cartas e ele menciona uma dessas cartas que ele já havia escrito antes. Uma igreja que deu muito problema, uma igreja que teve líderes abençoados, uma igreja que teve o privilégio de ser pastoreado por pessoas como o apóstolo Paulo, que ficou ali um bom tempo. Depois ele envia para lá também Apolo, depois ele também envia outros dos seus companheiros. E essa igreja era uma igreja problemática, porém os irmãos encontram Paulo se referindo a eles aos santos. Aí se você ler o primeiro capítulo, você vai ver Paulo dizendo aos santos, aos que são separados. Então, como que pode termos essa menção do apóstolo Paulo aos santos, e quando nós nos aprofundamos no texto, não é uma igreja cheia de problema? Existem problemas dentro da igreja de Coríntios que Paulo relata que nem os incrédulos cometia tamanho problema. E como que ele chama esses irmãos de santos? Já expliquei aqui, Escola Bíblica Dominical, os irmãos. Ele chama de santos porque eles foram separados do sistema do mundo. Eles foram separados nós chamamos de um sentido posicional, na posição que eles estavam. Então, outrora eles estavam andando no mundo, se fôssemos contextualizar, eram frequentadores de bares, de boates, de boca de fumo, e de repente eles são tirados de lá. Então eles são separados, arrancados, separados daquele contexto, daquele ambiente, para fora daquele ambiente, e agora eles estão inseridos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã, aonde eles começam a ser mentorados. Só que eles trazem de lá todos os seus costumes, todos os seus hábitos, todo o mau comportamento eles trazem. E agora Paulo diz a ele: vocês são santos, foram separados, mas agora há um processo que Paulo começa a trabalhar com esses irmãos. Por que digo isso? Porque nós precisamos de uma vez por toda pararmos o julgamento, não é? Às vezes a gente olha para a casa de um irmão, para a casa de outro irmão, a gente dá uma olhadinha para os irmãos do nosso lado e temos o mau costume, o mau hábito de julgarmos segundo a nossa visão,
segundo os nossos olhos, segundo o nosso parecer. Temos o costume de andarmos com uma balancinha na mão e queremos classificar qual família é a mais santa, qual é a família que vai para o céu, qual é a família que não vai, por que isso está acontecendo naquela casa, mas aquela irmã não é irmã de Deus, aquela irmã não é do círculo de oração, não é dirigente, não é regente, não é líder, não é esposa do pastor, não é obreiro, não é o pastor, não é... Tá, e daí? São pastores, são separados, são ungidos, é uma igreja ungida, mas constituído de seres humanos. E casa de sacerdote também tem problema. Então, recapitulando, isso aqui eu estou apenas recapitulando a última vez que estive com os irmãos. E o texto sagrado nos mostra que eles tiveram problemas com a sua família. Isso não é para se assustar, não é para se escandalizar, nem para querer abandonar a fé. Isso é para a gente continuar seguindo a nossa caminhada, julgando cada um a nós mesmos e deixando que Jesus trabalhe com o resto. Se isso que eu estou te dizendo te confronta, você precisa ver o teu conceito de cristão, porque nós não estamos aqui para julgar. Tudo bem? Tudo bem? Vamos prosseguindo então. Eu pedi para que lesse 1 Crônicas capítulo 3 do verso 1 ao 9, porque a partir de hoje nós vamos entrar profundamente na família de um homem muito admirado por todos nós, muito admirado pelos judeus, muito admirado pelo povo em sua época, que é a família de Davi. Nós vamos falar como foi essa família, o que aconteceu nessa família. Vamos escolher alguém que é exemplo tanto para nós como para os judeus e também alguém escolhido pelo Senhor Deus. Então nós vamos começar a partir de agora, sempre estaremos lendo esse mesmo capítulo até concluirmos o nosso estudo a respeito da família de Davi. Mas antes de eu entrar na família de Davi, ainda ficou algumas coisas para ser dita que eu não terminei na terça-feira passada. Falávamos então de algumas pressões, de alguns estresses do dia a dia, falávamos de alguns problemas reais que acontecem no tempo presente. E hoje nós vemos algumas famílias, eu me lembro que eu disse para os irmãos de alguns surtos psicóticos, algumas pessoas surtando, algumas famílias adoecendo no sentido emocional, algumas famílias adoecendo. E nós que somos separados, nós que somos cristãos, será que é normal isso acontecer conosco? Será que isso pode acontecer conosco? Usando a fala de um pastor que eu admiro muito, ele diz assim, a forma correta de dizer não é que não pode acontecer na casa de um crente, mas a forma correta seria não deveria acontecer. Então isso significa que pode acontecer. Nós podemos ter um cristão surtado, podemos ter um cristão depressivo, podemos ter um cristão ansioso, podemos ter um cristão estressado, podemos ter um cristão com doença psicossomática, podemos ter um cristão padecendo de doenças emocionais. Podemos, mas não deveríamos, mas podemos. Mas isso não implica na nossa salvação. Tá? Não implica na salvação, não implica na questão de que um cristão ansioso, depressivo, estressado não vai morar no céu. Não é isso que quer dizer. O que significa é que ele vai desfrutar de uma vida, enquanto aqui na terra, de uma vida mais penosa, de uma vida mais doída, de uma vida mais militada, entende? Ele vai desfrutar de uma vida que Jesus não quer para ele. Porque o que Jesus quer para nós? Que o nosso fardo seja leve. O que Jesus tem para nós? Vida abundante, plenitude de vida, alegria, né? E o texto sagrado nos mostra isso, quando o Senhor deseja que sejamos alegres, que sejamos felizes. Nós temos o Espírito Santo que nos dá essa alegria. Nós temos o texto sagrado nos impelindo a estar sempre em gozo, em alegria.
Nós temos o texto sagrado nos ensinando a não sermos ansiosos, a lançar a nossa ansiedade no Senhor. Nós temos o Senhor nos ensinando muitas coisas, e nos ensina também a cuidar da nossa alma com uma profundidade muito grande. Porém, nós não sabemos desfrutar desses benefícios, e acaba que não temos uma vida leve, uma vida saudável, muitas vezes, emocionalmente falando. Como eu disse, não significa que alguém não vá ser salvo por causa disso. Mas enquanto ele vive na terra, ele vai viver sem desfrutar de tamanho benefício, que é a cura que Jesus tem para as nossas vidas. Então, pode acontecer de ter? Sim. Vamos julgá-lo e dizer que ele não vai ser salvo por causa disso? Jamais, jamais. O que ele tem é que vai ter uma vida mais pesada, e não é o que Jesus quer para ele. Tudo bem? Certo. Vamos seguindo. Então, eu vou ler uma parte aqui e já explico para os irmãos. Entretanto, nos dias atuais, casos semelhantes a esse têm sido muito comum. Casos como qual? Casos como surtos psicóticos têm sido muito comum. Existem relatos hoje de pessoas que tiveram um surto e saíram de casa e saíram andando e viraram literalmente mendigo, caminhando na rua. Deu um surto e ele saiu caminhando e ficou 2 anos ou 3 anos nessa vida, porque teve um surto, não aguentou. E temos muitos casos assim, muitos, não são poucos, temos muitos casos assim, e isso tem se tornado algo comum nos nossos dias. Temos visto muitas pessoas tendo esses surtos, e outros, eles acabam padecendo de doenças que estão na alma, mas que refletem no seu corpo físico. Existem muitas doenças hoje que não é a raiz, não é o físico, mas a raiz está na alma e desenvolve no físico. Existem inúmeras as doenças da alma que manifestam no físico. Isso explica porque temos uma geração de crianças, adolescentes, jovens e adultos tão doentes. Inclusive, o índice de mortalidade entre crianças e adolescentes com doenças como câncer nunca foi tão alta pela pesquisa do IBGE. Apontam como os grandes vilões os problemas originados no seio da família, tais como divórcio dos pais, carência afetiva paterno-materna, insegurança, falta de limite, excesso de permissividade e medo do amanhã. Gente, isso é uma pesquisa feita pelo IBGE que nunca se viu na história. Nós somos uma sociedade adoecida, emocionalmente falando, tá? Adoecida. Andamos livremente pela rua, mas com a alma presa. A nossa sociedade é uma sociedade adoecida. Então, a gente já vem para Cristo doentes. E chegamos aqui, muitas vezes não desfrutamos do benefício da liberdade, continuamos doentes, porque Jesus, sim, Ele quer nos curar, Ele tem essa cura para as nossas vidas. Enfim, o índice de crianças e adolescentes com câncer é muito alto, como nunca houve na história. E por que isso? Sabemos que o câncer, segundo estudiosos, uma das origens, uma das raízes do câncer começa no emocional. Há estudiosos que dizem que essa doença é gerada por muita mágoa, a falta do perdão, o rancor, ele manifesta também o câncer. Que eu estou dizendo para vocês é estatística, é ciência, e hoje é tão fácil de todo mundo pesquisar. Né? A gente nem pode inventar nada aqui, né? Eu estava num culto e o pastor falou uma situação que estava acontecendo e pedindo para a igreja dele. De repente, o Adriel pegou o celular e pesquisou e disse: é verdade, ele está falando a verdade. Olha que situação, né? Então, hoje é assim.
não é? Então, a gente não vem aqui inventar e nem queremos passar essa vergonha, tá bom? Então, a gente traz estatística e você pode comprovar isso através de pesquisa. Então, temos essa comprovação que algumas doenças, e o câncer e como outras, é devido ao emocional. São problemas emocionais mal resolvidos. Às vezes a gente trata no físico, mas não tratando no emocional, não vamos ter muito efeito. Não vai surgir muito efeito. E por que isso? Por causa de alguns problemas, tais como conflitos entre pai e mãe, divórcio, guerra entre o pai e a mãe, a falta do amor paterno, do amor materno, essa carência emocional. Já expliquei isso para os irmãos. Começamos a desenvolver no ninho, lembram? O ninho é o lugar onde a gente começa a desenvolver. Então, se está disfuncional dentro do ninho, a maneira como eu me relaciono dentro do ninho com papai, mamãe, irmão, com os primeiros outros, vai ser a forma que eu vou me relacionar com os demais relacionamentos. E aí muitos saem do ninho com carência. A carência do amor paterno, a carência do amor da mãe. Muitos saem inseguros, muitos saem com falta de limite, teve pouco limite, e teve muita permissividade, não teve esse impor o não, né? O não que faz tão bem para nós, o não que é tão poderoso para desenvolvermos parte do nosso cérebro. As pessoas que não escutam não, a maioria das pessoas que caem em depressão, que não conseguem se levantar, que caem em um problema e não conseguem sair do problema, que acha que é o fim, até ir para o suicídio, é porque quando essa parte do cérebro estava em desenvolvimento, quando ainda criança, uma faixa etária de idade ali dos seus de 1 a 4 anos de idade, não ouviram não. E por não ouvir não, essa parte do cérebro, que é a parte do cérebro que vai ser preparada para a frustração, não foi desenvolvida. Só é desenvolvida com a proibição, só é desenvolvida com limite, só é desenvolvida quando se fala não. Então a criança precisa, o cérebro do ser humano precisa passar por frustração, precisa passar por choque. Ele precisa ouvir não. Aí na fase adulta, quando ele está diante de um problema difícil, o cérebro dele foi desenvolvido. Aí nós temos aqueles adultos, aqueles senhores, aquelas senhoras que de repente estão caídos, estão em cima de uma cama, depressivo, outros vão para o suicídio. Você fala, gente, mas um problema tão pequeno, um problema tão fácil de ser resolvido, mas para quem teve essa educação sadia, entende? É por isso que se suicidam. Aí nós temos a parte do papai dentro do ninho, porque segundo a ciência, a mãe é aquela que acolhe, é aquela que abraça, já disse aqui para os irmãos, né? E o pai é aquele que incentiva, é aquele que provoca ao desenvolvimento, ao crescimento. Isso seria o funcional de uma família. Então a criança cai, a mãe pega, abraça, dá beijinho no dodói, e dá colinho e fala meu filhinho. Mas aí a criança cai perto do pai, o pai fala o quê? Levanta, isso não foi nada, vai brincar. É isso que a criança precisa. Quando isso não acontece, é um lar disfuncional. Aí na fase adulta, o que a criança sabe? Na fase de adolescência, quando sai dentro do ninho, o que o cérebro dela aprendeu? Aprendeu a lidar com a circunstância. Aprendeu que se tiver um problema, se cair, se algo der errado, ele levanta e prossegue. E aprendeu também a acolher, a amar, a abraçar, a ter empatia. Aprende também a ter empatia. Isso é o funcional. Quando isso não acontece, então nós temos uma pessoa disfuncional. E normalmente, nós não tivemos esse conhecimento. Porque os nossos pais também não tiveram esse conhecimento. Então, nós somos pessoas adoecidas por causa disso. Entendeu?
E, por falta de conhecimento, nós continuamos adoecendo os nossos filhos. E um doente gera outro doente, porque um ferido fere, não é assim? Um curado cura, e um ferido só sabe ferir. E aí é o que temos hoje. Crianças, adolescentes, jovens e também adultos com problemas com doenças psicossomáticas. E tudo isso começou dentro do lar. Eu vou continuar lendo e já explico também essa parte com os irmãos. Até aqui tudo bem? Mas como isso pode acontecer com um cristão? Ou na casa de um cristão? O quê? Com essas doenças psicossomáticas. Como que isso pode acontecer com um cristão e na casa de um cristão? Mas acontece, né? E por que que acontece? Porque a nossa mão agiu precipitadamente. Lembre-se que nossas atitudes escrevem o nosso destino. Portanto, muitas crises podem ou poderiam ser evitadas. O que temos aqui, então, é a responsabilidade, né? Por que, então, que isso acontece dentro de um lar cristão? Porque Deus quis assim? Não. Deus não quis assim. E por que que acontece? Por causa da nossa falta de conhecimento. Por causa que nós agimos com as nossas próprias mãos. Nós tomamos posicionamentos fora da direção de Deus. Você sabe o que acontece conosco? É que muitos de nós já trazemos, a nossa cultura é assim. Nós trazemos uma rebelião nata. Por que uma rebelião nata? Porque nós aprendemos dentro dessa cultura onde estamos inseridos, dentro desse tempo, dessa pós-modernidade, que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos respeitar ninguém, que eu respeito se eu quero. A pós-modernidade, uma das coisas que a pós-modernidade ensina é isso. Eu faço da minha vida o que eu quero, eu acredito se eu quiser, eu faço como quero. Então nós aprendemos assim, aprendemos a nos rebeliar. Estou falando assim de uma forma para vocês entenderem, porque essa cultura nos ensina a questionar tudo. Quem é que disse isso? Por que que eu preciso obedecer? Por que que eu tenho que obedecer essa pessoa que está querendo se impor sobre a minha vida? Eu sou livre, eu faço o que eu quero. A gente chega assim para Jesus. A gente faz assim lá fora e a gente chega assim. Tanto que se você, adolescentes que às vezes estão dentro de uma escola, e ali ele tem um problema com um amigo, com um colega, com a diretora ou com o professor, o que que a mãe faz? Vai lá e tira ele. Aí eu vou levar ele para outra escola. A gente não deixa ele lá, ele enfrentar os problemas dele e amadurecer lá dentro. Não, simplesmente o filho é meu e eu tiro ele e ponho em outro lugar. Entende? Está numa empresa, está num trabalho, e daí vem o chefe, talvez fale num tom mais alto, um tom mais elevado, e aí eu vou sair daqui. Por quê? Porque eu não aceito que ninguém fale isso comigo, porque eu exijo respeito, e daí sai, porque a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero, obedeço se eu quiser, vou onde eu quero, chego na hora que eu quero, sou livre. É isso que a pós-modernidade ensina. Quando a gente chega dentro da igreja, a gente chega com isso. Sim, o pastor, essa fala do pastor, né? Sim ou não? A gente não chega assim? Chega. E a gente começa a tratar Deus da mesma forma. A gente começa a vir ao ensino o dia que a gente quer. A gente frequenta os cultos que a gente quer. E ninguém tem que falar nada com a gente, porque nós somos livres. Vem aqui comigo, nós somos livres. Eu venho na escola bíblica se eu quiser. Aquilo que o pastor disse, eu imponho sobre a minha casa se eu quiser. Aquilo que o irmão pregou, se eu quiser, eu coloco. Entra aqui e sai aqui, porque eu sou uma pessoa livre. Eu sou livre. Entende? E aí, nós temos aqui uma regra de fé para ser obedecida. Só que a gente só obedece se a gente quiser. A gente só medita se a gente quiser. A gente só lê se quiser. A gente só coloca em prática se
quiser. Está entendendo? E com isso nós vamos tendo o quê? Problema. E muito problema. Porque a gente agora saímos do mundo, fomos colocados em um ambiente cristão para sermos doutrinados da forma correta, da forma certa, só que ainda fazemos do nosso jeito. Nós não permitimos com que a palavra nos direcione, tanto que nem conhecimento temos. Vocês me perdoe ser tão ousada em dizer isso, mas muitos de nós não temos conhecimento bíblico. A gente vem e a gente escuta, a gente não confere, a gente não lê, não faz uma leitura, um estudo aprofundado. A gente não se preocupa em, agora que eu sou cristão, eu vou guiar a minha vida, a minha casa, a minha família pela palavra. Não é só o que é ensinado aqui. Não é só o que é dito na escola bíblica dominical, isso faz parte, escola bíblica dominical, o de ensino, faz parte. Mas vocês sabem que é a minoria que procura. E ainda quando quer, não é? Quando eu quero, porque a vida é minha. E se eu quiser eu durmo até tarde no domingo. Problema é meu, eu venho se eu quiser, ninguém manda em mim. E a gente discuta, eu não sou menos crente ou mais crente por causa disso. Ninguém pode me julgar, ninguém. É assim que a gente escuta, porque a vida é minha. E então, se a vida é nossa e nós decidimos por nós mesmos, então isso é sério, teremos problema. Por que teremos problema? Eu disse isso no primeiro dia que começamos a falar sobre família, ano passado. Eu disse isso. Se Deus foi quem criou a família, é Ele quem sabe qual é o remédio, qual é o caminho, qual é a bússola para termos família felizes. Se Ele quem criou, Ele quem constituiu, é Ele quem sabe. E aonde está o manual dele para uma família feliz e bem-sucedida? Palavra de Deus. Só que é algo que nós não gostamos de examinar, de ler, de estudar. É cansativo, é chato. E quando alguém estuda para nos trazer o conhecimento, muitas vezes a gente negligencia o conhecimento. Então teremos famílias, desestruturada. Teremos família com os mesmos sintomas das famílias do mundo. Ora, nós somos tirados de dentro do mundo para fora do mundo. E por que é que as nossas famílias estão tão parecidas? Por que temos problemas tão parecidos? Por que temos doenças tão parecidas? Se eles estão com essas enfermidades psicossomáticas, se eles estão com essas doenças na alma, por que nós cristãos também estamos com as mesmas doenças? Tá certo? O que está acontecendo? Qual é o problema? Será que não é porque nós estamos imitando o mesmo caminho? Será que não é porque estamos indo pelo mesmo passo? Será que não é porque estamos fazendo as mesmas coisas? E estamos tendo como retorno o que eles estão tendo. Isso te confronta? A mim me confronta. A mim me confronta e muito. E muito. Porque precisamos basear nossa vida pela palavra de Deus. Não podemos achar normal. Eu me lembro de ter orado por uma irmã. Ela me procurou, trouxe ela aqui à igreja. Orei por ela. Ela é de um outro ministério. E ela me pediu socorro e eu vim até ela. Ela veio até mim. E ela me disse assim como ela está passando por um transtorno muito grande, um estado depressivo muito grande. E ela disse assim como eu, na igreja onde eu congrego, tem mais de 20, igual a mim. E eu olhei para ela, eu só vou atender você, tá? E só hoje. Só vou atender você e só hoje. Tu vai lá, conversa com o teu pastor, com a tua pastora, e eles vão te orientar e eles vão cuidar da tua alma. Mas isso não nos assusta? Isso não nos traz um certo tipo de espanto? O que está acontecendo conosco, irmãos? O que está acontecendo com as nossas famílias, irmãos?
Estamos indo pelo caminho bíblico? O que está acontecendo conosco? Faça você essa pergunta. O que está acontecendo? Estamos imitando, estamos trazendo para nós os mesmos costumes e estamos esquecendo disso aqui, ó. Isso aqui é vida, isso aqui é cura, isso aqui é paz. Isso aqui nos transforma, isso aqui nos faz nascer de novo. Estamos negligenciando isso aqui. Tempos difíceis, né? Tempos trabalhosos. E como consequência e como resultado, é o que estamos vendo no mundo e agora dentro da igreja. Estamos vendo pessoas e famílias adoecidas emocionalmente falando. Da onde vem o surto psicótico? Muito estresse. Muito estresse. É daí que vem o surto psicótico. Muito estresse, muita carga, muita atividade sem pausa. Muita atividade sem pausa, é da onde vem o estresse. Logo, um estresse excessivo vai gerar um surto psicótico, certo? Mas agora, se eu entendo isso, então agora eu vou ter o meu tempo de descanso, eu vou ter o meu tempo com Deus, eu vou ter o meu tempo com Jesus, eu vou dar uma pausa. Tudo isso aqui, irmãos, tudo isso aqui que Jesus pede para nós, entrar no quarto, fechar a porta, falar com Ele em secreto, tudo isso que Ele pede para nós, adoração, trazer aos nossos pensamentos, coisas boas, coisa que nos dá esperança, tudo isso é terapêutico. Tudo isso é o que a gente aprende na terapia, mas de uma linguagem diferente, uma linguagem científica, é o que nós aprendemos lá. Então isso aqui, palavra de Deus para nós, é Ele cuidando da nossa alma. Quando você dá uma pausa e você vai para o teu quarto e fecha a porta e vai falar com Deus, mas é falar mesmo, não é aquela oração que já virou automática, porque tem crente que até a oração dele já está no automático. Ele está tão estressado, ele está tão transtornado, que a vida dele está no automático e até a oração dele está no automático. Aí ele levanta, Senhor Deus, obrigado por esse dia, eu te agradeço, louvado seja o teu nome. Você já até sabe a oração dele. Você sabe a oração dele na hora do café da manhã. Senhor Deus, obrigado por esse pão, que a tua bênção esteja sobre nós, amém. No outro dia, Senhor Deus, obrigado por esse pão, que essa bênção esteja sobre nós, amém. Ele já nem se conecta mais com o céu, já é automático. Senhor Deus, obrigado por esse pão, abençoa a nossa vida, amém. Ele nem sabe o que está falando, está no automático. Entende? Não é no automático. Isso funciona quando você entra dentro do seu quarto e não está no automático, você rasga a tua alma. Isso é terapia, isso é a pausa que você vai dar no teu dia todo de correria. Você dá uma pausa, estou falando para um público cristão. Então você dá uma pausa e você, na verdade, quando você já coloca Deus em prioridade, primeira coisa a se fazer na vida é você levantar pela manhã e antes de qualquer coisa, devocional, tua oração. Aquilo ali, além de saciar você espiritualmente, você não sabe o efeito que aquilo está trazendo para o teu cérebro e para a tua alma, porque você está tirando um tempo de meditação, você está tirando um tempo de conectar-se com Deus, primeira hora do dia. Depois você vai, para onde você vai? Fazer o que você tem que fazer. Aí chegou meio-dia, você dá mais uma pausa, conecta ali mais 20 minutos, 15 com Deus. Acabou todo o teu serviço, gente, tem culto. Culto, eu já te disse, é terapêutico. Aqui você chora, você ri, você adora. Você ri, bom, eu dou risada. Eu me acabo, ainda mais quando Jesus me pega de peia. Eita Deus, fala Jesus. Fala Deus, fala. Eu acabo de rir aqui também. Então o culto é terapêutico, você vem, você fecha, isso aqui é para quem se entrega. Você fecha seu olho, você adora, você fala, você diz para Ele o que você está sentindo. De repente Ele traz aquele ensino para a tua alma. Aí você se alimenta daquele ensino, você vai embora. Oh, glória! Olha que coisa boa. Você está vendo?
Porque para crente tem saúde. Se a gente seguir todos os passos estabelecidos por Deus, nós não vamos padecer dessas enfermidades. Porque Jesus nos proporciona a cura por meio da palavra dele. A gente só precisa desfrutar. Vocês entendem? Então o que é o estresse? Excesso. Então está muito estressado, é muitas atividades. Excesso de atividade sem pausa. Isso, então, gera o surto psicótico. Certo? Vou para frente. Senão a gente não entra na família de Davi. Está tudo bem por aqui? Amém. Glória a Deus. Então, vamos para a família de Davi. Uma história que muito nos ensina. Eu vou ler agora e retorno já trazendo um ensinamento. Vamos ver um resumo de um homem que nos inspira, Davi. Vamos ver algumas coisas aqui que poderemos tirar grandes lições. Davi é um exemplo de fé, coragem, humildade, sinceridade, longanimidade e um exemplo de arrependimento. Olha quantos exemplos nós temos de Davi. Fé, coragem, humildade, sinceridade, longanimidade e arrependimento. Por isso que ele foi considerado segundo o coração de Deus. Tá bom? Por que Davi foi considerado segundo o coração de Deus? Porque ele não tinha falhas? Porque ele nunca errava? Porque ele se tornou um anjo? Porque Deus resolveu trocar o coração dele. Deus olhou do céu e falou, olha, esse rapazinho aqui, eu vou trocar o coração dele, eu vou dar um coração diferente de todos os outros. Foi isso que aconteceu? Para que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus? Não, não foi isso. As características que Davi tinha chamou a atenção de Deus. Está entendendo? Isso que aconteceu. A gente, dentro do próprio texto, quando fala segundo o coração de Deus, a gente consegue ver isso. 1 Samuel capítulo 13, verso 14 é o que vai dizer. Aonde Deus reprova Saul e usa o profeta para dizer que Deus já havia escolhido alguém que era segundo o seu coração. Porque Saul não obedecia a Deus. Então, o que Deus estava procurando, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22... Ali, Lucas relata que Deus estava à procura de alguém. Após rejeitar Saul, Deus passa a procurar alguém. Então, Deus estava olhando para todas as famílias de Israel, olhando para todas as tribos e procurando alguém que agradasse a Deus. Alguém que tivesse essas qualidades, alguém que se identificasse com aquilo que Deus queria exercer em Israel, alguém que tivesse as características, o caráter parecido com um caráter divino. Mas não que Deus transformou o coração de Davi, não. Deus olha e vê em Davi o quê? Fé. Deus está procurando, tudo bem? Como pode procurar aqui e achar qualquer um de nós segundo o coração dele? Então ele está procurando e olha e fala assim, meu Deus, olha isso aqui, tão novo. Ele tem fé, ele tem coragem, ele é humilde, ele é misericordioso. Olha isso aqui, olha, ele é longânimo. Olha isso aqui. Ah, não, esse aqui me agrada, esse aqui é segundo o meu propósito, é quem eu estou procurando para entrar nesse propósito. Está entendendo? Então isso não significa que Davi era um anjo, era um santo. Não, Davi era um ser humano que em algum momento na vida dele, ele agradou a Deus. É isso que o texto quer dizer. Alguma dúvida? Está tudo bem? Está certinho? Os professores olhando assim para nós, né? A gente fica, tá tudo bem? Tá tudo certo? Se não tiver... Ó, gente, falando em tá tudo bem, tudo certo, deixa eu falar algo para vocês. Vocês lembram da última terça-feira que eu estive aqui e eu falei para os irmãos assim, que a nora
que Judá, a nora de Judá, teve um filho dele? Lembra que eu disse que era 2? E aí alguns irmãos falaram, não, era 1 e tal. Aí eu fiquei na dúvida e falei, então era 1, mas é 2, tá? Ela teve gêmeos. E me parece que um colocou o braço para fora, ela amarrou uma fita, né? E depois para saber quem que tinha saído primeiro. Era 2 mesmo, tá bom? 2 bebezinhos. Aí os irmãos me ajudam aí, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, né? Às vezes a gente tropeça em palavras, tá? Mas ser segundo o coração de Deus, então é isso, tá bom? Um homem que tivesse, então, enquadrado, encaixado naquilo que Deus precisava. E Deus olha para Davi e vê isso em Davi. Vê todas essas características que eu já disse. Coragem, fé, humildade, sinceridade, longanimidade, arrependimento. Aí Deus fala, é esse que eu quero, segundo o meu coração. Então ele pastoreava ovelhas, depois se tornou guerreiro, teve aquela batalha com Golias, né? Ele vence então Golias, ele vence outros inimigos no seu reinado. Davi buscava a estratégia de Deus para manter-se segundo a vontade de Deus. Então ele era alguém de oração, alguém que buscava estratégias da parte do Eterno. Ele mantinha uma vida de intimidade com Deus. Ele foi o maior rei de Israel. Davi festejava, dançava, cantava, parecia até um menino. Como homem, não possuía uma aparência exuberante. Foi um excelente músico, compositor, vários salmos, sabia lidar com as emoções. Quando teve a oportunidade de matar Saul, ferir, usou de temor e de misericórdia. Quando ele se irou com Nabal, ele também prefere o perdão, ele perdoa Nabal. Então nós vemos que era alguém que sabia lidar com as suas emoções. Os próprios salmos de Davi é exemplo de que ele era um gestor emocional. A gente vê muito Davi fazendo isso nos seus salmos. Ele tem o controle das suas emoções, ele faz gestão emocional, ele conversa com ele mesmo. Nós vemos tudo isso em Davi. Se Davi tivesse nos dias atuais, ele seria o cara, cheio do Espírito Santo, cheio de dons, cheio de talento. É assim que ele seria. E ele também faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Então, se fosse nos dias de hoje, pensa, o cara. Porém, mesmo na vida desse homem aqui, nós vamos ver alguns problemas de família, tá? Nós vamos ver que isso tudo que ele tinha, todo esse currículo que ele tinha, não isentou ele de ter sérios problemas na família dele, tá bom? Isso traz alívio para alguém aí? Traz um certo ufa para alguém? Teve problema também na família dele, tá? Nós temos uma história aonde nós vamos ver que Davi, ele teve muitos talentos, né? Teve um chamado, ele tem salmos proféticos, ele profetizou, Davi profetizou. Nós vemos muita coisa boa em Davi, mas apesar de tudo isso, nós vemos também uma família onde teve muitos e seríssimos problemas, que é o que nós vamos começar a falar a partir de terça-feira que vem, hoje apenas uma introdução. E todos esses problemas que Davi teve, não foi porque Deus quis, não foi vontade de Deus, mas foram problemas que Davi atraiu com as suas próprias mãos. Davi foi atraindo alguns problemas. Por exemplo, Davi, ele teve aproximadamente 8 mulheres, segundo a contagem, nós temos aqui no texto sagrado, ali mesmo em
Crônicas, que nós lemos, 1 Crônicas, capítulo 3, 1 ao 9, nós vamos ver alguns nomes dos filhos de Davi e alguns nomes de esposa de Davi. Os irmãos notam que no último versículo, que é o versículo de número 9, o escritor, ele vai dizer bem assim, do capítulo 3, 1 Crônicas, do versículo 9, todos esses foram filhos de Davi. Quais? Todos esses, pode deixar, meu anjo, pode deixar, isso. Todos esses foram filhos de Davi. Quais? Aqueles que aparecem nos versículos anteriores, nos 8 versículos anteriores. Aí ele coloca, afora os filhos das concubinas. Então, além desses que já foi citado, e glória a Deus que você não era filho dele, porque você viu que nome? Você viu os nomes que ele escolhe? Pelo amor de Deus. Na hora que estava lendo ali, eu falei, graças a Deus. Porque, olha esse nome aqui, gente. Jafia, Nefeg, Nogá. Olha isso aqui. Sangue de Cristo tem poder. Que ninguém pegue essa inspiração. Olha esse outro aqui. Jesur, Talmai, Agite, Cefatias. Já imaginou? Vem cá, Cefatias da mamãe. Cefatiazinho. Não dá certo. Mas como é que é? Pois é os nomes dos filhos dele. A Tamar era filha dele. Filha dele, isso. Tamar, irmã deles. Irmã, no caso, isso. No caso, são todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã destes, tá? Deles, né? Irmã dos filhos, né? Então, ela foi filha de Davi. Então, nós temos aqui toda essa lista de filhos nos versículos anteriores, que me parece que vai aparecer ali aproximadamente 20 nomes, 20 filhos. Aí nós temos Tamar, e ainda temos os filhos das concubinas. Então ele teve muitos filhos. Tá? Então, fora aproximadamente 8 mulheres, ele ainda teve as concubinas. Quem são as concubinas? Quem eram essas concubinas? Essas concubinas, elas eram geralmente moças que elas eram pobres, de famílias pobres, e elas eram, às vezes, compradas de seus pais, por ser muito pobre. Em outros casos, elas eram aceitas como pagamento de dívida. Em outros casos, elas eram levadas como prisioneiras, tomadas como prisioneiras. Então, elas iam para a casa dos seus senhores, no caso aqui Davi, né, ia para a casa ali de Davi, elas tinham comida, tinham casa, tinham roupa, elas eram sustentadas e elas se tornavam esposa do chefe, do cabeça, porém uma esposa inferior, tá? Não era esposa legítima, não era esposa que podia falar, conversar, dar algum tipo de palpite. Não, ela se tornava um certo tipo de esposa mais inferior. Ela era mal vista? Não, ela não era mal vista, porque nesse período era uma prática comum. Então ela não era mal vista, tá? Mas ela exercia e tinha sim o papel de esposa, mas uma esposa inferior. Tá bom? Essa era a concubina. Então ele teve esposas legítimas e outras mulheres, outras concubinas. Tudo bem até aqui? Essa então é a família de Davi, uma família muito grande, que vai resultar em sérios problemas, que vai resultar uma família crescendo, eles vão crescendo, vem então a briga, vem então a disputa, vem então os meios irmãos, começam então a guerra, começam os atritos, as esposas, elas tinham que, elas competiam entre elas, porque elas queriam atrair, seduzir, atrair, ter um momento com o marido. Então ele tem 8 aproximadamente legítima. Quando ele chegava das guerras, todas as 8 queria estar com ele. Então elas brigavam, elas disputavam, e mulher brigando e disputando, vai vendo.
Vai vendo, pelo amor de Deus. Aí os filhos tá lá crescendo, né, nesse ambiente. Não, e não era um homem qualquer, era o rei. E Davi, pelo amor de Deus, né, gente? Imagina essas mulheres brigando, é meu, vai ser meu, não, é meu, eu que fico. Não jogava limpo, não. Tá bom? Nós não estamos falando de anja. Estamos falando de mulher, ser humano. Tá bom? Então elas brigavam, disputavam, queria ter o melhor lugar, queria que os filhos dela tivessem evidência. E aí, aquelas guerrinhas de meio irmão. Meu Deus do céu, pensa na guerra. E aí nós vamos ter um resultado. E esse resultado nós vamos começar a falar a partir de terça-feira que vem. Nós não vamos conseguir alcançar hoje. Mas hoje eu quero dizer algo que ainda tenho aqui. Irmãos, antes de irmos para a história de Davi, chegarmos lá, eu vou ler com os irmãos e já explico. Davi tomou várias decisões pessoais na vida, que não eram a mão do Senhor, era a própria mão de Davi. Então, todos esses conflitos que aconteceram na casa de Davi, que nós vamos observar um pouco mais a fundo, todos esses conflitos não foi vontade de Deus, não foi um projeto ou um plano de Deus. Deus não queria que acontecesse daquela maneira. Só que as precipitações, as escolhas, a mão dele trazendo esses problemas, essas união, várias mulheres, várias concubinas, diz que era uma prática comum na época. Isso não significa que eu estou dizendo que era vontade de Deus, mas era uma prática comum na época. Então ele foi entrando por essa prática comum, e nós estamos falando de alguém que tinha características que agradava a Deus. E mesmo ele tendo características que agradava a Deus, que fez Deus escolher e eleger ele, nós não vemos Deus interferindo nas escolhas de Davi. Tudo bem? Nós não vemos Deus interferindo nessas escolhas de Davi. Por que não? Porque Deus, ele nos fez com livre-arbítrio. Nós precisamos entender que Deus, ele não vai ficar atrás de nós como um babá, dizendo, não faz isso, não faz aquilo, calma, cuidado, peraí, Não, você não vai ver Deus fazendo isso. Deus, ele deixou para nós uma lei. Tudo bem? De vez em quando, por amor, por graça, por misericórdia, de vez em quando ele resolve nos dar um alerta em sonho, resolve mostrar para alguém, resolve usar profeticamente alguém para falar conosco, mas não é 24 horas por dia, não é o ano inteiro, não. Deus, ele nos dá a liberdade de escolher. Então Deus escolhe Davi. Davi é segundo o coração de Deus, tem característica que agrada a Deus, só que essas decisões que vai interferir no futuro de Davi, que vai produzir uma família toda adoecida. A família de Davi é o relato de uma família adoecida. A casa de Davi era uma casa adoecida, uma família adoecida. E o que adoeceu a família de Davi não foi vontade de Deus, foi a própria mão de Davi. E Deus não sabia? Deus não conhece o fim antes do começo? Claro, só que nós precisamos ter esse pensamento. Deus não é nosso babá. Não é. Deus não é o nosso babazinho que vai cuidando de nós, atrás de nós, nos colocando limite, dizendo, não, Davi, aqui não. Não, Davi, por aqui também não. Calma, Davi. Não, Deus deixa. Por que ele deixa, irmãos? E por que ele deixa? Porque cabe a nós examinarmos a lei e sermos obedientes à lei. Cabe a nós, cabe a qualquer irmão aqui individual, qualquer um de vocês aqui, é dever de vocês. O preço já foi pago. Deus foi aquele que planejou a salvação, Jesus Cristo foi aquele que executou a salvação, e o Espírito Santo foi dado para manter
a salvação, o projeto, o plano de salvação. Então o Espírito Santo está mantendo aqui. Então nós viemos, o Espírito Santo nos convenceu, ninguém aqui veio porque é bonzinho, porque é merecedor, não. Houve um momento onde o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados, nos convenceu da justiça, nos convenceu do juízo, e por meio do Espírito Santo nós nos entregamos a Cristo. Cristo então nos justifica, nos coloca em lugar de justo, não que somos justos, mas nos perdoa os nossos pecados, nos justifica, nos coloca em lugar de justo, envia o Espírito Santo para morar em nós, e aí, qual a minha parte? E você acha que agora ele vai ficar como babá? Não olha para esse lado, não põe a mão no controle, não põe a mão no celular, não joga isso, não vê isso, não fala isso, para, não fala isso, não come isso, não vê isso, não vai em tal lugar. Não, ele já fez a parte dele. Agora qual é a minha parte? Pegar isso aqui e examinar. E não é o pastor também que tem que ficar atrás de você. Não é teu marido, não é tua esposa, não é teu filho, não é teu pai. Não, é você, que agora que foi recebido por Cristo e recebido como nova criatura, que você vai se regenerando todos os dias, é você que tem que saber as normas do reino que você está inserido. É você que tem que saber o que pode e o que não pode. É você que tem que procurar, examinar, porque ele diz, eu coloco diante de vós o caminho. Deuteronômio, está diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu não vou vir escolher por vocês. Eu entreguei para vocês o caminho, e vou ser super claro, e ele é justo. Eu vou ser super claro com vocês. Se vocês pegarem esse caminho aqui, ó, da obediência, vocês podem ter certeza. Vocês vão pisar a planta do pé e vai ser abençoado. Vocês vão colocar a palma da mão, vai ser abençoado. Fruto do vosso ventre será abençoado. A vossa sementeira, tudo será abençoado. Mas vem aqui. Se vocês pegarem esse caminho aqui, que é o caminho da desobediência, eu também vou dizer para vocês, você será maldito ao entrar e ao sair, ao pisar, ao colocar a mão, as maldições virão sobre vocês. É ele deu-nos a lei. Se ele nos deu a lei, ele não vai ficar, irmãos. Não adianta nem chorar depois. Não adianta nem vir com aquele choro mero. Ai, porque ninguém me avisou. Ai, porque Deus não falou. Ai, porque Deus não me livrou. Ai, porque eu estou na presença de Deus. Você acredita que a gente ainda escuta isso? E Deus, é Deus que escuta, né? E Deus ainda escuta tão mais, porque Ele já conhece antes da palavra vir à boca. Ele já conhece o profundo e o íntimo do coração, né? A intenção do coração Ele já vê. Você imagina o que Deus deve escutar, né? As responsabilidades que as pessoas passam para Deus. Ah, se Deus tivesse me alertado. Eu não sei porque eu estou assim, porque eu estou uma vida toda na igreja, eu estou uma vida inteira orando, uma vida adorando, uma vida buscando, e ainda estou passando por isso. Ah, por que Deus não me alertou? E Ele disse que seria seu babá? Ele disse que faria isso por você? Não, Ele não disse isso. Não. Ele não disse isso. Ele já concluiu a parte dele. E já enviou o Espírito Santo para continuar mantendo. Agora eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes. Davi era segundo o coração de Deus? Sim. Deus viu característica nele, olhou para todas as tribos de Israel, ele achou Davi. Atos dos Apóstolos diz isso, que Deus achou Davi, segundo o que ele esperava de um rei, com as características de um rei. Ele achou Davi. E Davi tinha intimidade com Deus? Mas ele que tinha. E quando ele foi tomando as escolhas erradas, Deus apareceu para dizer, não faça isso? Não. Por acaso Deus enviou um anjo na janela do palácio e disse, não olhe para Betseba, você vai ver o que vai acontecer contigo? Não. Quer olhar? Olha. Quer olhar? Olha. Aí ele chama alguém, estou indo para o fim. Aí ele chama alguém, quem é aquela mulher?
aquela ali é a esposa de Urias, tem dono. Ah, não me importa se tem dono, manda chamá-la. Por acaso Deus deu uma visão do céu, enviou um anjo? Davi, não mexa com isso. Você vai ver, Davi, o que vai acontecer. Você vai ver a destruição que virá. Por acaso Deus usou rapidamente o profeta Natã para ir correndo em visão e alertar Davi? Não, já coloquei minha lei, eu já dei a minha lei, ele conhece a minha lei. Quer olhar, olha. Quer pecar, peca. Quer ir por esse caminho? Vai, é o Todo-Poderoso falando, vai. Estou vendo tudo, tá? Eu estou vendo tudo, vai. Mas Deus é segundo o teu coração. Claro que eu estou usando de parafrase, isso não está no texto. Usando de parafrase. De alguém ter chegado e falado Deus lá no céu, né? Um anjo, alguém mais próximo lá do trono. Mas Deus, tu está vendo aquilo ali? Ele não é Davi segundo o teu coração? É. Mas não vai ficar feio para o reino. E a dignidade dele. E o caráter dele, e tudo que ele alcançou até aqui, é ele que está escolhendo. Mas Deus, e as consequências que o teu servo vai sofrer? É ele que quer. Eu já coloquei minha lei, eu já dei minha lei, eu não posso interferir nisso, por quê? Porque, não me interprete mal, às vezes eu falo algumas coisas, mas aí alguns irmãos às vezes interpretam mal. Deus, ele pode todas as coisas. Só que Deus, ele é Deus de princípio. E dentro do princípio dele, de ter nos criado com livre arbítrio, ele não interfere. Não pense você que ele vai ficar assim, correndo atrás de você. Gente, eu estou falando de Davi, tudo bem? Estou falando de um nível mais elevado que o nosso, tudo bem? Se alguém com um nível mais elevado que o nosso, ele não ficou atrás, cuidado, não pisa aqui, não olha aqui, não vai ali. Você acha que ele vai fazer isso comigo e com você? Você acha que ele vai ficar o tempo inteiro te conduzindo, te dando? Irmãos, não vai. E por que ele não vai? Alguém se lembra por quê que ele não vai? Deixou o livre-arbítrio e já entregou, isso mesmo, primeiro livre-arbítrio, ele entregou para nós a sua lei. O que ele tinha de fazer, ele já fez e fez bem feito. Planejou a salvação, enviou o Filho, executou a salvação e já enviou o Espírito Santo para mantê-la. Está concretizada a parte dele. Agora precisa eu fazer a minha parte, examinar, me desviar, me posicionar, renunciar, dizer não, tomar as escolhas certas, orar em oração. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde eu vou? Me conduza, me guie, me direciona. É nós que precisamos, porque a parte dele está feita. Tudo bem? Vocês entendem isso? Compreendem isso? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, não que eu quero encerrar, tá? Eu ficaria aqui até às 10. Mas os irmãos sabem como que é, né? Então eu encerro aqui hoje. E terça-feira que vem a gente prossegue. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.